palavra para o senhor Antônio Gilberto da Silva, para que o mesmo exponha as suas razões, até o que levaram a greve de fome que ele ainda se encontra, né? E depois vamos passar a palavra para o OAB, para que a OAB rebata e também possa responder esses questionamentos que nós acabamos de apresentar. Com a palavra, o senhor Antônio Gilberto da Silva. Senhor presidente, os deputados, deputado Marcos Feliciano, representante da OAB, né, que não é o presidente, todos os representantes aí de associações, o professor José Augusto Lira, o professor César Bittencourt, que hoje nos representa aqui. Eu vou falar o mínimo para que ambos tenham mais tempo para poder mostrar a parte técnica das irregularidades e dos absurdos cometidos nesse exame, que na verdade é uma loteria da Caixa, onde se você não for a bolinha sorteada, você está fora. Então, em nome de todas essas pessoas, eu gostaria de cumprimentar todos. Queria reiterar aqui o que eu tenho dito na imprensa. Só saio da porta da OAB ou com meu direito restabelecido de todos esses 30 mil companheiros que foram injustiçados ou mortos. Porque se for para olhar nos olhos dos meus filhos e dizer para eles, eu tive meu direito usurpado por uma instituição que eu acreditei que me defendia, que defendia o cidadão desse país, eu prefiro a morte. Se o Palácio do Planalto quer se curvar ao OAB, ela pode se curvar, mas eu não vou me curvar. E esses bacharéis não vão se curvar. Os bacharéis do 10º exame não vão se curvar. Se o Congresso Nacional quer se curvar ao OAB, eles podem se curvar. Mas nós, bacharéis do 10º exame, não vamos nos curvar. Se o Judiciário, que tem já manifestado aí, né, absurdamente, com a postura tomada aí, quiser se curvar ao OAB, ele pode se curvar. Mas nós, bacharéis, não vamos nos curvar. Se o Ministério Público, que nós tanto lutamos aí contra essa PEC, para que apurasse, que tenha liberdade de apurar, quiser se curvar ao OAB, pode se curvar. Mas nós não vamos nos curvar, porque eu só saio de lá. Eu e meu companheiro Sandro, quero aqui deixar bem claro, meu companheiro Sandro Heleno, que está lá em greve de fome comigo, outros bacharéis do Brasil vão começar a chegar no mesmo sentido, até que se faça justiça concretamente. Eu fui para uma prova, como os demais companheiros, no sonho de poder aferir os meus conhecimentos. Eu fiz direito e não ciências ocultas. Me deixa pasmo o tratamento que nós tivemos dos conselheiros, que nos desrespeitaram. Um deles nos chamou de vagabundos lá na porta do conselho. Eu não sou vagabundo, eu tenho 47 anos de idade, eu tenho 5 filhos. Faltam 8 meses de contribuição de aposentadoria para mim poder adquirir meu direito, porque desde os 12 anos eu trabalho. Paguei a faculdade suando. Cumpri toda a regra para não fazer os exames da ordem, para poder exercer minhas profissões dentro dos conselhos, que eu fui do Conselho Nacional de Assistência Social, enfim. Para depois ser chamado de vagabundo por um conselheiro que não prestou o exame da ordem. Se a prova tivesse sido justa, honesta, correta, não estaria aqui. Ora, os mais renomados juristas desse país, juízes, desembargadores, né? A vice-presidente da MB, Dr. José Augusto Lira, Dr. César Bittencourt, Dr. Alexandre Maza, Dr. José Aras, enfim, renomados e muitos outros aí têm se manifestado no Brasil inteiro pela irregularidade. E aí nós vimos lá o presidente do exame da ordem chegar lá e dizer o seguinte: os recursos não são revistos, não são analisados. Ele assumiu, está no vídeo. Ora, o edital, que é um contrato que nós firmamos entre nós e a OAB, quando nós pagamos a taxa, fizemos a inscrição, ele foi rasgado ao meio.
A Constituição desse país foi rasgada ao meio pela OAB quando ela não cumpriu o edital 5.8 e tentou corrigir esse através de um comunicado. É um contrato. E o judiciário não se manifesta, isso é uma vergonha. É uma vergonha para mim. Hoje, eu não tenho mais os livros de direito como espelho para lutar pelo meu direito. Eu só tenho a palavra de Deus. Porque isso é o único que tem me confortado e que faz a justiça. O presidente da OAB não vem numa casa dessa e diz respeito a uma comissão tão importante quanto essa. E todos se curvam à OAB. Não vou me curvar à OAB. Em nome dos meus filhos, em nome desses 30 mil companheiros que foram usurpados, assaltados nesse exame, que é uma fraude. Está mais do que comprovado. Como pode meu companheiro de Garanhuns, que está lá, ó, companheiro Wellington, que fez tributário, ele e mais um grupo. Se você pegar, nós temos as provas. Se você pegar as peças que eles fizeram, as respostas são todas iguais. Todas. As peças todas iguais. Dos 10, 3 foram aprovados e 7 reprovados. Como pode? Se é a mesma banca examinadora, se é a mesma empresa, que é uma dúvida, inclusive, se hoje é a FGV quem aplica ou se é uma empresa terceirizada. Isso tem que ser esclarecido, porque o nome FGV é um nome que tem peso nesse país. Eu confiei. Como pode, na questão trabalhista, que o professor José Augusto Lira, nós queremos que ele seja ouvido aqui hoje, por isso que eu vou encerrar minha fala por aqui. Pode aplicar uma peça que não existe. Ou a FGV está ensinando mal os seus alunos de direito, ou todo o país, todos os doutrinadores, diversos desembargadores e juízes e doutrinadores estão errados. Então nós precisamos ter certeza disso. Eu não tenho a mínima condição, estou falando com vocês aqui, a minha cabeça está assim, ó, rodando. Estou mal. Mas Deus tem me dado a força para vir aqui dizer, o representante da OAB olhando nos seus olhos, companheiro. Só saio dali morto, ou com o meu direito restabelecido, junto com todos os companheiros. Porque as lágrimas que eu vi daqueles jovens na porta lá segunda-feira, era para começar sexta-feira a greve de fome. Mas o desrespeito de ser chamado de vagabundo, de mandar estudar, estudei muito. A minha vida inteira eu estudei, trabalhei, vim de família pobre, humilde. Pedi exoneração do gabinete do deputado que eu trabalhava para poder fazer aquilo que eu sonhei, em respeito a todas as normas que a OAB fez. No concurso passado me tiraram dentro de uma sala por erro de vocês. Quase que nem um bandido. E eu não questionei porque me falaram assim, você não leu o edital, doutor? Dessa vez, se você me perguntar qualquer item do edital, eu te falo de cabo a rabo. E vocês rasgaram o edital no meio, colocaram a segurança jurídica do país em risco. Porque no momento que o judiciário não garante que o contrato feito entre nós, examinandos, e a OAB e a FGV seja cumprido, não é só a minha segurança que está em risco. O dos examinandos é de todos os brasileiros desse país. É dos meus filhos, é por eles que eu luto. A cada companheiro, a companheira Lívia que veio, ficou tão atordoada que na volta capotou o carro, morreu o nosso companheiro que estava aqui na manifestação. E ela está lá internada. Precisava ter isso. A família dela foi afetada diretamente. O companheiro, a família dele está lá chorando por causa de uma injustiça, uma irregularidade, ninguém apura. Será que todo mundo nesse país está errado e só a OAB e a FGV está correta? Ora, me desculpem, mas não é desespero. Se o presidente hoje chegar e falar para mim, eu dou a carteirinha de advogado para todos os demais, menos para você, eu levanto minha barraca hoje e vou embora. Com o sentimento de dever cumprido, da lágrima daqueles jovens que choraram lá na porta. Porque eu sou pai e eu não vou admitir isso. Se for para mim viver sem meu direito, o direito dos meus companheiros, eu prefiro estar morto. Morto, porque eu não vou conseguir viver sem dignidade, sem respeito por uma instituição que eu tanto acreditei. Quando eu fiz greve de fome aqui na porta do STF,
exigindo a reintegração dos trabalhadores da FEBEM de São Paulo. Essa instituição mesmo parou, vários conselheiros foram lá nos dar apoio. Eu tinha como uma mãe, e hoje vejo como um carrasco. Fala-se em eleições limpas. Como pode falar em eleições limpas se a casa da OAB está suja? A única coisa que ainda mantém a dignidade daquela instituição são seus funcionários. A única, porque tratam todo mundo que está ali com respeito. Eu estou lá acampado, eu vejo. Eu quero encerrar, porque eu quero que os professores, os técnicos que podem debater com qualidade, façam esse apelo, deputado. Eu agradeço de coração a todos que se dedicaram à nossa vida, que agora não é mais a minha só. Tem um outro companheiro de 50 anos, 7 filhos, 12 provas ele prestou. 12. Essa última ficou por 0,3. E isso é curioso, que você pega, que nem a minha prova está aqui, ó, se vocês quiserem ver. Né? Eu respondi igual o espelho da OAB. E a resposta do recurso veio como, sabe, se não, ninguém viu. Aí quando eu vi lá no plenário, o presidente da comissão dizer que os recursos não são analisados, ora, o edital diz. O edital lançado diz que os recursos serão interpostos e serão analisados. E ele diz que não estão uma enganação, isso é mentira. Rasgou o edital 5.8 quando aplicou-se 2,5 pontos para civil. E aí há-se umas suspeitas aí em relação a que algumas pessoas se beneficiaram e diretamente, e tem que ser apurado isso. Né? Então eu quero deixar isso bem claro a todos vocês, não é desespero não. Se ele falar para mim, eu dou carteirinha para todo mundo. Não é porque as pessoas vão entrar pela porta do fundo, é porque são mais do que advogados, porque estão lutando pelos seus direitos. Eu estou aqui hoje com esse corpo sofrido, mas dentro desse coração aqui, ó, tá batendo a sede de justiça de cada professor de cursinho que foi lá e trabalhou arduamente para o seu aluno, por cada examinando que estudou dia e noite para passar e depois foi fraudado numa situação dessa. Se ele der a carteirinha para cada um desses companheiros que vão entrar mais do que pela porta da frente, eu vou embora amanhã. Mas do contrário, quero deixar bem claro, eu vou sair dali num caixão. Mas se a OAB quer minha vida, doutor, ela terá. Mas o meu direito, e o direito de todos esses examinandos, jamais ela vai ter. Porque nós vamos lutar e vamos continuar lutando até o fim. Até o fim, porque vocês não são o poder. O poder é o povo, é a sociedade, é o direito, é a dignidade, é a humanidade que se tem as pessoas. Muito obrigado e desculpem. Nós aqui agradecemos a participação do senhor Antônio Gilberto da Silva. Acho que, como foi visto aqui por todos, a situação é muito grave. Nós temos aí mais uma denúncia de pessoas acidentadas aí, exatamente por estarem vinculadas e dependentes dessa aprovação no exame da OAB. E, mais uma vez, eu quero reiterar aqui todos os questionamentos que foram feitos anteriormente,